Shalom! Seja muito bem-vindo ao canal da Congregação Messiânica no Brasil. Aqui é pastor Marcos Aurélio e vamos dar continuidade aos nossos vídeos explicativos. Hoje, em especial, falaremos sobre a carta aos Gálatas e o propósito dessa carta, propósito pelo qual ela foi escrita. Mas antes de darmos continuidade, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e faça a sua pergunta. Faça um comentário. Caso haja alguma dúvida, não deixe de fazer o seu comentário. A carta aos Gálatas é uma carta difícil de se entender. Eu concordo com aqueles que dizem que é uma carta difícil de se entender. Mas não é impossível. Agora, o que tem acontecido muito é uma interpretação equivocada sobre essa carta. Por exemplo, Gálatas capítulo 3 e versículo 11, já foi utilizado para afirmar que os 10 mandamentos ou que o sábado havia sido abolido. Nós estávamos tratando da lei de Deus, falando sobre os 10 mandamentos, e de repente uma pessoa citou Gálatas capítulo 3, versículo 11, afirmando que através desse versículo o apóstolo Paulo estava deixando evidente que o sábado e os 10 mandamentos haviam sido abolidos. Mas será que realmente é isso? O entendimento é realmente esse? Bem, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Quando nós lemos no capítulo 1 da carta, e eu gostaria que você acompanhasse comigo, o apóstolo Paulo, ele já, de certa forma, repreende a comunidade messiânica na Galácia, dizendo o seguinte, versículo 6: Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Olha só, parece que a comunidade da Galácia deixou de observar aquilo que Paulo já havia pregado e passou a observar outra coisa. Versículo 7: O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Nós fazemos uma outra pergunta. O que seria esse transtorno que o apóstolo Paulo está se referindo no versículo 7? Nós vamos saber daqui a pouco. Versículo 8: Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Olha só. E ele continua dizendo: Assim como já vos disse, agora de novo também digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, ou seja, maldito. Agora, do que o apóstolo Paulo está falando? Qual é o assunto que ele está tratando aqui na carta? Veja bem, uma dificuldade que o apóstolo Paulo tinha, uma luta que ele travou contra a comunidade judaica, sendo ele também um judeu, e essa comunidade judaica que eu me refiro é a comunidade judaico-messiânica. Todos eram discípulos de Cristo. Mas havia uma dificuldade entre eles em entender o que fazer com os gentios que aceitaram Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, como Salvador. Como no caso de Cornélio, por exemplo, lá em Atos capítulo 10. Se você não assistiu os nossos vídeos anteriores, assista para você entender melhor o que eu estou dizendo. A família de Cornélio aceitou a Jesus, foi batizada em nome dele e naturalmente foi incorporada à comunidade judaico-messiânica.
A grande questão é o que fazer com os gentios que não tinha lei, que não tinha mandamento, que não seguia os costumes judaicos. O que fazer com os gentios agora que estão sendo inseridos, agregados à comunidade judaico-messiânica? Para muitos judeus, inclusive judeus messiânicos, judeus que acreditavam em Yeshua, para muitos desses, os gentios tinham que se circuncidar, ou seja, tinham que ser circuncidados. A partir do momento que faziam parte da comunidade judaica, mesmo aceitando Jesus, eles tinham que ser circuncidados. Para muitos, tinha que fazer assim, tinha que ser dessa maneira. E o apóstolo Paulo, ele entra numa luta, ele trava uma batalha aí para mostrar aos judeus que não era necessário circuncidar ninguém. Porque se uma pessoa, para ser salva, uma vez que ela aceitou a Jesus, uma vez que ela aceitou Yeshua, ela precisa ainda ser circuncidada para se salvar? Então, se a circuncisão ela é algo que verdadeiramente conduz à salvação, à purificação, então Cristo morreu em vão. Essa era a discussão de Paulo. Nos parece que essa discussão veio parar aqui na carta. Quando o apóstolo Paulo diz que há alguns que querem transtornar o evangelho de Cristo, fica claro. A igreja da Galácia havia aceitado a Jesus, estava vivendo o evangelho bonitinho ali pela fé, e de repente vieram aquele grupo, chamado de grupo da circuncisão, falando que eles precisavam circuncidar também. Nos parece, pelo conteúdo da carta, que eles acabaram dando ouvidos a esse grupo. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta, ela é enviada à comunidade messiânica da Galácia, repreendendo-os para que eles não saíssem do evangelho que o apóstolo Paulo lhes havia pregado. Por isso que ele diz: ainda que nós mesmos ou um anjo vos pregue outro evangelho, que não seja esse que nós já vos pregamos, seja anátema, ou seja, não acreditem em outro evangelho. Então, quando nós entramos pelo capítulo 2, isso vai ficando mais evidente. Por quê? Que o apóstolo Paulo, ele explica aos irmãos da Galácia que ele teve um embate com o apóstolo Pedro. Lembra de Pedro lá na casa de Cornélio, quando ele teve ali a oportunidade de pregar o evangelho para Cornélio? O apóstolo Pedro foi um dos primeiros apóstolos a pregar para os gentios. Até porque se ele não tivesse tido aquela visão do lençol com os animais, ele jamais teria recebido os homens de Cornélio em sua casa e também não teria ido à casa de Cornélio para lhes pregar o santo evangelho. Mas enfim, entre os judeus essa questão dos gentios ainda era muito nova. Era uma coisa difícil de lidar na época. É importante que você passe a entender o momento em que Pedro estava lidando com essa situação, e não só ele, como os outros judeus também. Não era algo fácil de compreender, era algo muito novo. Então, como lidar com os gentios agora? O que fazer com eles, uma vez que os judeus tinham leis muito específicas? E agora, após a morte e ressurreição de Yeshua, o que fazer com aqueles que estão sendo inseridos pela fé na comunidade judaico-messiânica? Veja bem, quando nós lemos o capítulo 2, e aí eu gostaria que você me acompanhasse, é capítulo 2 e versículo 9, que diz assim: e conhecendo Tiago, isso o apóstolo Paulo falando, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Isso aqui significa que o apóstolo Paulo e Barnabé foram designados
aos gentios, desconsiderando a circuncisão, porque para ser salvo em Cristo Jesus não há necessidade de circuncisão para os gentios. E os outros, a circuncisão significa a pregação aos judeus. Versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Versículo 11. Importante prestar atenção aqui nessa parte. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. O apóstolo Paulo está contando à comunidade messiânica da Galácia que ele teve um embate com Pedro. Veja bem o motivo. Versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Veja que aqui você tem judeus e gentios convivendo juntos. Pedro comia com os gentios que haviam aceitado Jesus, que haviam aceitado Yeshua como Salvador. Mas quando ele via, ou quando ele viu, que os mais rigorosos estavam chegando, para não ser discriminado ou repreendido, ele foi se afastando. O apóstolo Paulo chama isso de dissimulação. E ele repreende o apóstolo Pedro na frente de todos. Versículo 14, olha só. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? A situação aqui é muito séria. Mas eu volto a dizer que não era uma situação fácil para esses judeus lidarem com a novidade dos gentios que aceitaram Yeshua e estavam sendo inseridos na comunidade judaico-messiânica. Não foi uma situação fácil. Demorou um tempo para eles compreenderem que os gentios realmente não precisavam circuncidar. Mas o apóstolo Paulo entendeu isso com muito mais clareza e em um tempo mínimo para um judeu como ele, um doutor da lei. Entendeu isso de uma forma muito rápida e muito fácil. E aí ele escreve essa carta à comunidade da Galácia, esclarecendo esse assunto em relação a essa comunidade, para que eles voltassem a acreditar no Evangelho como receberam e não segundo o que pregaram após o apóstolo Paulo. Quando nós chegamos então no capítulo 3 e no versículo 11, o assunto aqui da carta é circuncisão. Quando ele fala: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É evidente que pela lei, ou seja, é evidente que pela circuncisão, obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus. O assunto aqui é circuncisão. Veja que o assunto da carta fica claro conforme a gente vai lendo. Se você retornar um pouquinho ao capítulo 2, versículo 16, isso fica mais claro. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, veja que o embate de Paulo é sobre circuncisão. E ele está explicando isso aos irmãos. Versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ou seja, pela circuncisão ninguém será justificado. A pessoa que aceita Jesus não precisa passar pela circuncisão. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo.
Esse é o assunto da carta. Então, quando eu pego essa carta, ou qualquer versículo dessa carta que fala sobre lei, e digo que isso está relacionado aos 10 mandamentos, está relacionado à lei de Deus, quando eu falo a lei é aos 10 mandamentos, ou ao sábado, eu estou cometendo um equívoco interpretativo. Se eu ensino isso para as pessoas, na realidade eu estou mentindo para as pessoas, porque a carta não fala de sábado, a carta não trata do sábado, a carta não trata dos 10 mandamentos. E é esse tipo de assunto, esse tipo de explicação que nós queremos trazer para você, para que você tenha uma visão, um entendimento mais claro a respeito das Escrituras Sagradas. Só para você ter uma ideia, quando nós lemos em Romanos, capítulo 2 e o versículo 13, olha como isso soa como uma contradição, mas não existe contradição nenhuma. O que existe são contextos diferentes. Veja bem, se nós lermos aqui, capítulo 3, por exemplo, versículo 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Olha o que diz Romanos, capítulo 2 e versículo 13. Acompanhe comigo. Romanos, capítulo 2 e versículo 13. Olha só. Porque os que ouvem a lei não serão justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não sou uma contradição? Lá diz que ninguém será justificado pelas obras da lei. Aqui diz que aqueles que praticam a lei hão de ser justificados. Soa como se fosse uma contradição, mas não há contradição nenhuma. São contextos diferentes, assuntos diferentes, e cada coisa deve ser colocada no seu devido lugar com responsabilidade. Sobre a carta aos Romanos, nós vamos falar mais para frente em outro vídeo. Vamos voltar à carta aos Gálatas, que não fala de mandamento, não está falando do sábado, está falando especificamente sobre circuncisão. Para nós encerrarmos essa parte aqui, para ficar mais claro ainda, Gálatas capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O assunto é circuncisão. É uma carta explicativa de que a igreja da Galácia não precisava passar pelo processo de circuncisão para ser salva em Cristo Jesus. A grande luta de Paulo dentro da comunidade judaica, muitos daqueles até que aceitaram a Jesus como Salvador, discípulos até, Pedro era um discípulo, um apóstolo, era esse tipo de luta que ele tinha, esse tipo de embate que ele tinha com os demais irmãos. Versículo 6, aqui do capítulo 5. Pois em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Então, em momento algum da carta, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre sábado ou falando sobre os 10 mandamentos. O assunto da carta especificamente é sobre circuncisão. Então, querido, que você possa ter mais esclarecimentos como esse nos próximos vídeos. Se houver alguma pergunta, alguma dúvida, de repente, pastor, gostaria de entender melhor sobre aquele assunto, tem como mandar material? Podemos sim. Entre em contato conosco nas nossas redes sociais ou deixe seu comentário no vídeo que você está vendo agora. Na próxima semana a gente se vê de novo com mais um vídeo. Que o Eterno abençoe e Shalom!